No ar. A partir de agora, programa Debate em Sala. A partir de agora, programa Debate em Sala. Boa noite, eu sou o Diogo Fabrim. E eu sou Priscila Campos. E este é o programa Debate em Sala, projeto dos alunos de jornalismo do curso de jornalismo multimídia do Centro Universitário UNA. No programa de hoje, vamos falar sobre a necessidade de se discutir política na sala de aula. O que queremos saber aqui é como o debate político pode ganhar em qualidade se essa discussão for além das redes sociais e ganhar espaço na academia? E para falar mais sobre esse tema, convidamos dois professores do Instituto de Comunicação e Artes, o ICA, e também um professor do ensino médio. Entre os nossos convidados estão a professora Nelma Costa, que dá aulas sobre História do Brasil no ICA para alunos do curso de Comunicação. O professor Evaldo Magalhães, jornalista que trabalhou no caderno de política em grandes jornais do Brasil, como o Jornal Estadão, de São Paulo, e o professor Perme Caetano, que leciona no Colégio Santa Maria Floresta e na Rede Estadual de Ensino. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. Além dos nossos convidados, temos na plateia do programa vários estudantes de jornalismo, que participarão através de perguntas feitas aos convidados. Bem, para darmos o pontapé inicial às discussões, vamos ouvir agora o que pensam os nossos convidados sobre o tema. Vamos começar então com a professora Nelma Costa. Professora Nelma, explica pra gente o que você pensa sobre esse tema que nós estamos abordando hoje, a discussão de política em sala de aula. Bem, boa noite primeiro. É um tema oportuno, dada a mais nova desbaratada PL que existe por aí. Eu vou começar dizendo isso porque eu não sei se está todo mundo sabendo que tem uma PL, a PL 1411, que vai discutir exatamente o que o deputado que propôs, o senhor Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, ele coloca que existiria um crime de assédio ideológico e que estaria sendo promovido nas salas de aula pelo Brasil afora. Então, essa discussão ela se torna premente num momento como esse, em que algumas coisas que para mim são oportunismos e não um debate mais sério, como deveria, está acontecendo. Bem, eu não dou aula só de história do Brasil, eu dou aula de história e política contemporânea. E tem 4 semestres já que eu mudei o plano de ensino, que era um plano de ensino muito voltado para questões de política e história brasileira, para exatamente quando eu percebi que existia uma lacuna enorme no curso em relação às políticas, pelo menos da modernidade. Aí eu inverti o curso, começando não por política brasileira e século XX, mas voltando ao que seria aquilo que a ciência política e a filosofia política tratam, que são as grandes tendências, pelo menos as 3, do pensamento político da modernidade. Seria o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. E a partir daí, sim, começar, no mínimo, no chão, alguns conceitos do que fosse isso. Agora, o professor Evaldo. Olha, eu enxergo esse tema assim, em 2 vertentes assim, básicas. Quando vocês me convidaram, né? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Quando vocês me convidaram, eu fui refletir um pouco sobre esse tema e, como eu disse, eu vi duas vertentes. A primeira diz respeito ao momento que nós estamos vivendo, como bem indicou a professora Nelma, né? Com toda essa questão das redes sociais, né, as pessoas trocando as relações virtuais, trocando as relações reais pelas relações virtuais, vamos dizer, exagerando um pouco nas suas opiniões, né, na medida em que em que não há o contato, né, com os interlocutores, aquele contato direto, olho no olho, as pessoas vão ficando valentes, etc. A gente está numa época em que há uma dicotomização muito grande, quer dizer, as pessoas ou estão no mar ou estão na terra, né? O discurso do ódio, enfim, questões que advêm dessa nova prática comunicacional que se instalou aí no final dos anos 90 e vem se reforçando a cada ano,
medida que a tecnologia avança. Então, diante desse quadro, em que há essas posições muito extremadas em relação a tudo, obviamente a política não fica de fora. E é óbvio que esse comportamento das pessoas, eu me referi aqui às redes sociais, ele acaba sendo replicado em ambientes em que são discutidas questões similares, ou talvez até as mesmas questões. E as salas de aula são parte desses ambientes, né? Também são ambientes em que isso ocorre. Então essa é uma vertente que eu vejo. Assim. Eu tenho notado uma exacerbação muito grande assim, de posições, de posturas entre estudantes, e eu aqui estou me referindo, obviamente, mais ao ensino superior, porque no ensino médio eu não tenho conhecimento. E a outra vertente é essa que a professora Nelma abordou, que eu acho que é essa questão de qual deve ser o posicionamento do professor, independente da área dele, né, independente da disciplina, diante dos alunos, dentro desse intuito de estimular a discussão política, né, porque é uma coisa fundamental para o cidadão, né, para o ser humano, é fundamental que ele discuta política. Qual que deve ser a posição do mestre, do professor, já que ele tem essa aura aí de conduzir, de indicar caminhos, como ele deve agir. Eu entendo, é uma coisa muito pessoal minha, que eu não tenho, vamos dizer assim, a prerrogativa de influenciar diretamente o que os meus estudantes vão pensar sobre as questões políticas da vida cotidiana deles, minha, etc. O que eu entendo é que o professor tem obrigação de, sempre que possível, dar equilíbrio para as discussões que estão acontecendo, indicar fontes de informação isentas na medida do possível, também isentas de um peso ideológico, seja para A ou para B, e procurar esclarecer as questões e deixar bem informados os estudantes para que essa discussão seja de fato propositiva, seja rica, seja feita em alto nível e não parta para aquela coisa das redes sociais que acaba descambando em discurso do ódio, eles contra nós contra eles. Enfim, eu vejo a questão, respondendo objetivamente, nesses dois campos, e acho que nós vamos tentar esclarecer mais sobre essas questões aqui durante a noite. E agora, professor Permer Caetano. Boa noite a todos. Boa noite, Diogo. Obrigado aí pela oportunidade, aos professores, aos estudantes aqui presentes. Bom, primeiro, eu parto do princípio que a base epistemológica no qual eu lido com meus alunos é uma base interacionista, né? Uma base de Vygotsky, no qual a gente sempre tenta levar em consideração a realidade do aluno, não ser aquela visão que a gente tenta impor o conhecimento, mas a partir do momento que o aluno traz essa realidade para dentro de sala de aula, junto com o conhecimento acadêmico, a gente tenta construir algumas linhas de raciocínio para que o aluno ele possa compreender a realidade a partir da sua própria vivência. Acho que só aí não, né? Mas é muito importante você construir uma linha de raciocínio a partir daí para que possa ter um significado, um sentido, né, do porquê que o aluno está aprendendo aquela matéria e por aí vai. Bom, lidar com os jovens e adolescentes é muito bom. É muito bom porque tem uma utopia, tem um sentimento de mudança, chega a beirar em algumas questões até ingênuas, mas questões boas que eu acho que o mundo precisa também. Acho que se perdeu um pouco dessa ingenuidade de mudança e por aí vai. Mas tem um outro lado, que é o lado, quando se trata da política, você tem uma questão aí da mídia, tem uma questão do posicionamento dos pais, tem a questão das lideranças comunitárias do bairro. Então, você tem que saber lidar, porque muitas das vezes esse aluno ele tende a levar para o lado, às vezes, até pessoal. E a gente tem que ter uma habilidade muito grande para tentar demonstrar para esse aluno que o que a gente está tratando ali são questões saídas, sem levar para esse lado do que o professor aqui acabou de citar, da questão do ódio, nós contra eles, né?
e por aí vai. Então, a gente tende a escutar e a partir dali tentar trabalhar com os elementos ali da mídia, da formação, do sentido, da essência, o que é política, e apontar algumas saídas para que o aluno ele possa chegar às suas próprias conclusões, tentando manter sempre a neutralidade. Em alguns casos é até difícil, né? Porque nós somos seres humanos, mas na medida do possível manter sempre a neutralidade. Programa Debate em Sala. E olha, antes de dar seguimento para as perguntas dos nossos repórteres, acreditamos que é interessante saber o que a população, na rua, pensa sobre a política na sala de aula. Para isso, nossas repórteres Franciele Carvalho e Lara Cecília conversaram com alguns belo-horizontinos. Franciele Carvalho traz as primeiras respostas. Na sua sala de aula, o seu professor discute política? Discute, eu acho até importante, apesar de, por ter muitas opiniões diversas, né, assim, das pessoas, e ser uma questão que tem muita discussão, eu acho importante sim, porque é crescimento, querendo ou não, cultura, né, isso. Discutem, mas a maioria das vezes é matéria normal e uma vez ou outra a gente fala sobre política. Não, eu tive uma matéria só que foi ciências políticas, né? E essa matéria a gente teve bastante política. Só isso, mas fora isso a gente não discutiu nada de política. Esse semestre não aconteceu discutir, não. Não com frequência, mas tinha um professor no primeiro semestre que ele discutia, assim, meio que disfarçadamente. Quando ele dava aula dele de produção de texto, de português, né? Ele falava algumas coisas de construção de discurso e ele usava algumas coisas políticas, mas não bem defendendo ou contrapondo alguém. É só isso. Sim, dependendo do debate que tem na sala, o assunto vem sempre em pauta. Principalmente nesse momento agora do governo que está tendo, a gente está discutindo bastante. A gente tem aula de comunicação e política, o que agrega muito. Não, só esse semestre que está tendo uma aula de comunicação pública e governamental. Não, tem assuntos melhores de se tratar, né? E agora, continuando na sequência, com a repórter Lara Cecília. Para o nosso talk show, saímos às ruas e perguntamos se na escola ou na faculdade é falado ou não sobre política em sala de aula. Não, sobre política não era falado na faculdade, exceto quando existia algum assunto em destaque nos jornais, mas pouco comentado, assim, pouco destacado. Não era realmente aprofundado. Discussão não, mas existia um pequeno comentário de uma das professoras, mas nada incisivo que entrasse em detalhe. Sim, sem dúvida, porque isso aguça o senso crítico dos alunos e faz despertar neles o papel de cidadão que todos devem ter e votar de forma correta, uma vez que a nossa democracia ainda é muito jovem e, sobretudo, nas aulas de ciências humanas como história, sociologia, esse assunto tem que ser debatido sim, e política se discute sobretudo em sala de aula. Na minha época quase não era comentado política em sala de aula e eu acho que faz falta porque as crianças têm que saber sim para ser mais orientadas, para não correr o erro que a gente correu de votar na pessoa errada. Lá na minha faculdade é assim, tem alguns professores que mesmo não entrando em assuntos específicos, eles falam bastante sobre problema do governo, né? Fala mal da Dilma, fala mal de Aécio, depende muito do professor. Mas ambos, qualquer um que vocês perguntar lá, ninguém está satisfeito com a política. De Belo Horizonte, repórter Lara Cecília. Programa Debate em Sala. E então, professora Nelma, avaliando, ouvindo a sonora, você acha que nós podemos concluir o que os nossos jovens acham e interpretam da política em nosso país? Como é que você observa isso? Eu estava escutando e me chamou a atenção que a maior parte que disse que não me leva a crer que são alunos que não são de cursos de ciências humanas ou dessa grande área e que poucos que falaram
me deu a impressão que eram do ensino médio, poucos. E me chama a atenção assim, agora existe porque eu tenho uma disciplina como a minha, que leva o nome, né, cravado, História e Política. Comunicação política, comunicação organizacional. E para mim isso não é surpresa. Porque, e há uma fala contundente do primeiro repórter, né? Ainda bem que, tipo assim, né, não se fala sobre política, pra quê, né? É aquela... Gente, política nesse país tem a chaga de ser um assunto maldito. E tem o porquê também. Se você olhar a nossa longa tradição histórica, política é uma coisa para poucos. E uma coisa da qual nós queremos nos afastar, porque pessoas de bem não gostam de política. Isso é um senso comum. E como todo senso comum, vai demorar muito tempo até que se esvaia. E isso é um trabalho muito sério que a gente tem que fazer. E a gente não pode... Uma outra pessoa falou da nossa frágil democracia, nova democracia, entre aspas, o que quer que seja democracia também, né? É frágil, sim, historicamente. Nós temos muito pouco tempo do que quer que seja um comportamento democrático. Embora a gente possa contestar o que seja democracia neste país. Então, assim, a gente está lutando contra coisas que, toda vez que eu dou aula disso, né, de políticas, eu penso que, assim, a gente está navegando numa corrente que é muito antiga, que desqualifica o lugar da política e que isso é muito sério. Porque, ao fazer isso, façam que as pessoas rejeitem isso de uma tal maneira que elas estão rejeitando algo que é muito importante para a vida social. Porque eu não sou cientista político, eu vim da filosofia além da história. Então, para um filósofo, o lugar da política é o lugar da polis, é o lugar da cidade. Professor Evaldo, você ouviu as sonoras, as opiniões dos nossos alunos. Como é que você observa tudo isso sobre o nosso cenário? As mesmas impressões da Nelma, né? Eu acho que realmente nos cursos da área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, obviamente esse assunto vem à tona, né? Com muito mais frequência do que em outras graduações de outros cursos, ou mesmo disciplinas de ensino médio e tal. A gente conversa constantemente sobre isso, independentemente da disciplina, nos cursos de comunicação e artes, principalmente. Em relação à minha experiência, assim, eu acredito que a gente fale o tempo inteiro de política, porque, somente nas minhas aulas, eu dou aula muito de disciplinas práticas na área de jornalismo. E é muito comum que assuntos que estão na pauta do dia, e entre esses assuntos, obviamente, há assuntos de política, sejam tema de discussões durante as aulas, de exemplos que a gente dá e etc. E o que eu percebo é isso, assim, eu sinto, às vezes, que os alunos, no caso do curso de jornalismo, eles estão um pouco aquém do que seria desejado em termos de grau de informação sobre as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes, eu percebo alunos que trazem opiniões formadas, opiniões prontas sobre assuntos políticos que estão em voga, que não tiveram assim leitura própria, não tiveram uma inserção do próprio aluno naquela realidade para tentar compreender o que estava acontecendo. Não, eles tiveram a cabeça feita em determinados assuntos, ou pelas redes sociais e as leituras de títulos só, né, e as pessoas replicando coisas sem checar, etc., ou até mesmo por alguns professores, colegas nossos que emitem opiniões e os alunos tomam isso como verdade, sem dedicar àqueles assuntos uma carga maior de reflexão, de aprofundamento e de informação. E isso me deixa um pouco preocupado. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu tinha uma colega professora numa outra instituição, obviamente não vou falar o nome dela, mas ela era muito fã do Chaves, lá na Venezuela, logo no início, lá depois que o Chaves tomou o poder e tal. E ela dava aula num curso, no nosso curso lá, no caso de comunicação, que tinha muitos estudantes que eram policiais militares, que estavam fazendo curso
de soldado, etc., e queriam, né, ter um curso superior, escolheram jornalismo e tal. E ela perguntava na questão dela, questão aberta, assim, qual é, na sua opinião, qual é a importância de Chávez e a Venezuela no cenário político internacional? Os alunos que respondiam que achavam que ele era um maluco, não sei o que, ela dava 0 nas questões. Os alunos tomavam bomba na questão. Quer dizer, isso é uma coisa que você extrapola um pouco, né? Aquela coisa que o professor aqui falou muito bem, que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, a neutralidade. Às vezes é difícil e tudo. Então é uma situação meio complexa, né? De um lado você tem pessoas mal informadas, deixando-se convencer ou ter a cabeça feita, né? Por notícias nem sempre de fontes seguras e tal, e de outro você tem pessoas também tentando fazer a cabeça das outras. O professor Perme, as disciplinas que você leciona no ensino médio são disciplinas da área de humanas, como história, filosofia, sociologia. Você concorda com o que alguns falaram? Você observa isso no ensino médio? Acaba que com suas disciplinas eu acredito que o assunto da política em sala de aula acaba vindo mais à tona, estou certo? Não, tá certíssimo, né? E tem aulas que a gente sai às vezes, por mais que a gente tende a manter o equilíbrio, tem aulas que eles me chamam de comunista, tem aulas que eles me chamam de aecista, então então eles têm essa questão. Mas o que eu costumo dizer para eles é o seguinte: nem todas as opiniões que são dadas dentro de sala de aula eu concordo. E eles também não são obrigados a concordar com alguns direcionamentos que eu aponto. Eu costumo dizer que não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Existe o objeto, o fato. Ninguém aqui está olhando para esse copo do mesmo ângulo, da mesma maneira, né? Só que a questão é que o mundo acadêmico, ele tende a te dar a interpretação mais coerente naquele momento, porque o conhecimento também ele é dialético, ele se renova, né? Ele vai se transformando. Então não existe verdade absoluta. Então eu costumo dizer que às vezes o aluno chega para mim e fala assim: mas professor, é minha opinião. Eu falo: não, tudo bem, é a sua opinião. Mas se a gente estiver no botequim, tomando um refrigerante, né, ensino médio, né, então tomando um refrigerante, você pode dar sua opinião. Se a gente estiver numa fila lá do banco, lá, você pode dar sua opinião. Mas aqui dentro da escola, vai ter que ser para além um pouquinho da sua opinião. Vai ter que ser um pensamento, e um pensamento pautado em uma questão acadêmica. Você não pode dar sua opinião desprezando estatísticas, história, entre outros conhecimentos, para que você possa sustentar a sua opinião, seja ela qual for. E eu acho que isso que está faltando. Eu acho que nós chegamos no momento, na era da informação, e nós ainda não estamos sabendo lidar bem com a informação. Eu acho as redes sociais uma coisa maravilhosa, porque ela, de certa forma, esse espaço que está acontecendo aqui também é uma coisa maravilhosa, porque tende a propor discussões que fogem um pouco da grande mídia. Não estou aqui também querendo demonizar a grande mídia, mas é algo também um pouco monopolizado. Então, é muito importante esse tipo de abertura. Só que o aluno ele tem que entender que só a opinião dele, se não tiver sustentação, não é o suficiente para poder se discutir política. E às vezes os alunos, nesse contexto de ódio, dessas questões acirradas que acontecem, eles se fecham muito para outras interpretações. E essa é a grande dificuldade. Você estabelecer um encontro com este aluno, para que este aluno ele possa entender que você não está querendo formar a opinião dele, mas que você está querendo abrir a cabeça dele para outras interpretações para além daquela que foi formada. E isso é o grande desafio. Esse é o primeiro passo, que é estabelecer um encontro com o aluno a fim de que ele ganhe a confiança para que você possa mostrar o outro caminho. Ele pode até às vezes falar: a Bolsa Família é Bolsa Vagabundo, sistema de cotas só vai aumentar o preconceito. Mas, então tá, ele vai dar a sua opinião, mas pautado no quê? Quais são os seus dados, a estatística e por aí vai. Então, eu não falo nem que sim nem que não, mas eu falo com ele qual que é a fonte, qual que é a base. Aí ele começa a perceber que
a opinião dele vai para além do que ele simplesmente falar da boca para fora. E aí, a partir daí que a gente começa a ganhar espaço. Agora vamos abrir da plateia perguntas aos nossos convidados. Boa noite, gente. Meu nome é Leonardo, faço jornalismo. Vou fazer pro visitante aqui. A gente sabe que a política é um instrumento essencial na nossa vida cotidiana, né? Como é possível ensinar sobre política sem influenciar a posição ideológica dos alunos? Gostaria de um breve comentário. Obrigado. Bom, é o que eu acabei de dizer, né? Eu tenho o meu posicionamento. E em alguns momentos eu até coloco ele para a turma. Falo assim, olha, eu penso dessa forma, mas tem outros autores que pensam de outra forma. Então, a questão é você, dentro da estrutura acadêmica, você mostrar a sua interpretação a partir da onde e apontar para ele que existem outras interpretações diferentes da minha. E que na prova, porque eu gosto de dar muita questão discursiva. Então, na hora da prova, quando ele, mesmo indo diferente da minha opinião, se ele consegue sustentar ela com bons argumentos, eu avalio, mesmo não concordando. Mas é uma maneira que eu tenho de fazer com que essa construção dele não... Na verdade, o posicionamento dele, ele é muito importante. Mas o mais importante para mim, como professor, é a construção dessa opinião. E eu sei que quando eu ensino ele a construir pautado no mundo acadêmico, a chance da gente não ter um aluno que vai reproduzir discurso de preconceito, de ódio, por aí vai, é muito grande, porque o ensino acadêmico não ensina isso. Então a questão é trazer ele só para o mundo acadêmico e mostrar as vertentes. E cabe a ele escolher qual caminho seguir. Boa noite, meu nome é Isabela, eu também sou do curso de jornalismo. Eu queria perguntar para o professor Berme também. Eu acho que o ensino de política ele é fundamental no ensino fundamental, no ensino médio, e eu não vejo que isso acontece. E eu também vejo um desinteresse nos jovens, nos adolescentes, em relação à política. E o que você acha que as escolas podem fazer para que para as crianças e para os adolescentes terem mais interesse e isso ser uma coisa mais interessante para eles aprenderem? Olha, eu dou aula eu posso falar o seguinte, eu sou professor efetivo do estado e dou aula também no Colégio Santa Maria Floresta. A parte toda do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, eu dou aula de sociologia. Então eu consigo ter os alunos no primeiro ano e vejo a evolução deles no terceiro ano, né? É uma coisa muito gostosa de você pegar os alunos no primeiro ano de um jeito e no chegar ao terceiro ano você vê de uma outra forma, assim, a evolução enquanto postura, raciocínio crítico e por aí vai. Pela minha experiência, o que eu tento fazer é o seguinte, tem alguns filósofos, sociólogos, que na questão conceitual eles têm que aprender. Só que muitas das vezes eu vejo as notícias acontecendo ligado a esses teóricos. Então, às vezes, eu estou lá discutindo lá a democracia lá com Tocqueville, mas às vezes eu estou vendo uma notícia de impeachment, de reforma política, via referendo, via plebiscito. Então, às vezes, eu consigo associar uma pergunta da matéria a uma notícia que, às vezes, 2 dias antes da prova acabou de sair. Então, eu tento trazer muito da realidade desse aluno para dentro da prova, não fica só uma questão conceitual. Então, eu acho que, de uma certa maneira, eles gostam, porque aí eles começam a entender um pouco o Jornal Nacional, eles começam a entender um pouco as notícias, porque eu tento trazer essas notícias e associar a uma questão teórica para que possa ter um significado para ele.
né? Mas não é fácil, porque, como a professora bem disse, a cultura política do nosso país ela é muito complicada, de uma recém-escravatura, de uma ditadura, de uma oligarquia, né? Que é poder para poucos. Eu costumo dizer que a cidadania no nosso país, ela, em vários momentos da nossa história, ela foi concedida, ela não foi conquistada. E não estou falando 100%, mas em muitas das vezes da nossa história, a gente percebe mais uma cidadania concedida do que uma cidadania conquistada. Então, isso faz com que não tenha muito engajamento político por parte dos alunos. E eu vejo que esse caos aí que está acontecendo recentemente é uma coisa muito importante, porque está provocando uma discussão de um nível político interessante. Por mais que eu não concorde com muitos posicionamentos que eu escuto aí, mas pelo menos eu estou vendo o povo aí discutir numa intensidade maior do que se discutia. E dá oportunidade para a gente tentar trazer o mundo acadêmico um pouco para essas discussões. Bom, então agora nesse momento eu gostaria que alguém da plateia, por favor, dirigisse uma pergunta para o professor Evaldo. Pois você me complica, que se não tiver... Sempre tem. Boa noite, meu nome é Luana, eu curso jornalismo aqui na UNA. A maioria das pessoas são muito leigas com questão política. Eu queria saber se o professor acha que as informações convenientes que tem na internet ajudam ou atrapalham a discussão de política em sala de aula? Aí atrapalha demais, né? Eu ia até comentar que eu tenho pena do professor aqui, porque a gente pega pessoas, teoricamente, com um grau de maturidade maior, né? Um grau de informação maior. E às vezes o que a gente percebe, infelizmente, claro, não estou falando de vocês, tá? Estou falando de outras turmas que eu já dei aula por aí. Outros lugares, tá? O que a gente percebe é isso, né? Uma imaturidade muito grande, assim, falta de informações básicas, até de processos históricos, né? Tudo isso que você mencionou aí, né, por que somos como somos, né, e tal. Enfim, então eu tenho muita pena do professor, porque ele é que é a pessoa responsável por tentar incutir nesses jovens pelo menos a curiosidade de se aprofundar e de descobrir mais sobre as coisas. Porque o que a gente vê na prática, aí eu vou direto à questão das redes sociais, é isso, sabe? Como o Humberto Eco disse outro dia, eu acho que ele foi até muito deselegante, assim, muito infeliz, talvez, em determinado aspecto, quando ele diz que as redes sociais estão idiotizando o mundo, né? De fato, a gente tem um mundo cheio de idiotas, só que antes eles não tinham voz, né? Agora eles estão falando o tempo todo e tem muita gente dando ouvidos para eles. Então, E as pessoas têm preguiça de ler, quando o professor que citou que aí o aluno, quando vê o Jornal Nacional, ele vai entender. Eu duvido que esse povo veja o Jornal Nacional, eles não saem da internet, eles não saem do Facebook, né? Como é que eles vão ver o Jornal Nacional? Eles vão ver o Jornal Nacional regurgitado, né, por pessoas que de repente fazem parte desse exército de idiotas que o Humberto Eco mencionou. Então, assim, é uma tarefa assim, muito forte, muito árdua dos professores, eu imagino, no ensino médio, porque é assim também no ensino superior, principalmente na área de comunicação, ciências humanas e tal, a gente tentar esclarecer esses hoaxes, né, esses boatos que surgem na internet, que os alunos chegam com uma opinião formada baseados na suposta realidade daquilo que ouviram. Então atrapalha demais, com certeza. E agora, dando continuidade, uma próxima pergunta para a professora Nelma. Aqui, meu nome é Lucas, do 4º período. Perguntar para a Nelma, que já deu aula para a escola estadual, municipal, e dá aula para ensino superior. E qual que é a diferença de conhecimento político dos alunos da escola estadual, se há uma grande diferença do conhecimento político da escola estadual para os alunos que já estão no ensino superior. Se de fato a academia dá esse conhecimento na prática ou se os alunos não têm interesse, ou etc. É uma pergunta difícil. Assim, vou conjecturar aqui. Com base na experiência, eu dei aula no ensino municipal durante 13 anos, ao mesmo tempo que dava aula, igual ele, no ensino particular. Numa escola meio modelo
do ensino particular. E eu dava aula nessa escola, depois eu larguei o município e vim dar aula eu dava aula em faculdade já e continuava nessa escola modelo, que eu gostava muito do jeito que as coisas aconteciam lá. O que eu posso te dizer é o seguinte: depende muito do aluno que você pega na faculdade. Porque já existe aí, igual o professor falou, o tipo de escola onde ele dá aula no ensino particular. Eu não posso afirmar o outro, que você me deu só informação para o particular. Tem um certo trabalho das escolas particulares em torno já do conhecimento acadêmico, do ensino médio. Então é exigido do aluno um certo volume de conhecimento acadêmico, que seja nas disciplinas de sociologia, filosofia ou história. Normalmente são essas três que são as responsáveis diretamente por tematizar a questão da política, nos enfoques variados que pode tomar. Bem, o que eu posso te dizer é o seguinte: na maior parte das escolas onde eu trabalhava, não com a escola de ensino médio, eu trabalhei no município com o ensino fundamental. Eu dava aula de história lá. A política aparecia, mas aí era uma opção minha, porque eu tinha os dois cursos. Então eu nunca vou conseguir dar aula só de história, nem só de filosofia, vai sair as duas coisas. E agora mistura sociologia no meio por causa da comunicação. Então é meio um caos, assim, assistir meio que a minha aula. Mas enfim, eu optei por sempre tematizar questões do que seja política, não do que seja partidário, é diferente. Do que seja política, para mim, é uma coisa muito grega. É uma questão do meu viver na cidade. Então é muito maior do que questões partidárias do agora, é para além disso. Então eu acho que colocar questões, eu estava dando história, e para cada momento histórico eu colocava as questões que existiam políticas para aquela organização social, mas colocava as de hoje, que é isso que ele está falando. Que a gente, para tentar trazer o aluno para aquela discussão, a gente perguntava: e hoje? Como é que é isso hoje? Nas aulas de história a gente faz mesmo porque todo conhecimento histórico ele é fragmentado. Isso não existe, a gente nunca vai saber a história inteira. E o que nos interessa na história é o que nós colocamos no hoje. Então as perguntas que a gente faz para o passado são perguntas que nos interessam hoje. Então eu acho assim, depende muito como conhecimento, infelizmente, as escolas, pelo menos as que eu trabalhei, isso foi se perdendo. Essa prática de tentar manter o conhecimento que ele chama acadêmico com uma discussão inserida naquelas comunidades, que eu dava aula em periferia naquele momento, isso foi se perdendo ao longo do tempo. As escolas que eu trabalhava, que eram escolas excepcionais para o município, elas não são mais isso hoje. O processo de sucateamento da escola municipal é uma coisa seríssima. E com isso, qualquer prática mais avançada, pedagógica ou acadêmica de levar conhecimento, mas um conhecimento que faça sentido na vida daquelas pessoas, isso acabou. Eu vi isso acabar. Assim, eu sei que eu tenho grandes colegas que estão lá ainda, mas é uma coisa muito de... O meu colega trabalha, ele quer fazer diferença, ele acredita que ele faz diferença. Mas o cômputo geral disso é de uma decadência, assim, a toda prova. Já nas escolas privadas, isso por questões que não entram em caso aqui, se exige um certo conhecimento e aí os professores dessas áreas ganham um pouquinho mais de pedigree para poder propor questões, não só políticas, mas o que nos interessa aqui, políticas. Aí eu recebo um aluno dentro da faculdade privada que veio de uma escola onde isso não existe. Quiçá uma boa aula de sociologia ou filosofia que ele tenha tido, e pega um aluno de escola onde muitas vezes é só o conhecimento acadêmico exigido dele e não a reflexão. Você tem de tudo. Infelizmente, o que eu posso dizer, dentro de sala, o que eu falei com vocês, ele é meu aluno agora, tá, gente? O que eu falei com vocês? Eu vou zerar, eu vou começar lá embaixo.
no conhecimento acadêmico, eu vou no beabá mesmo, sinto. Eu não tenho tempo de sair perguntando, como é que foi sua escola? Você sabe o que de política? Não tem jeito. Aí o que eu faço? Muito rapidamente eu vou. O que é a política? Política é criada lá com os gregos. Pronto. Começa assim. Vou ter que ser. E depois, à medida que a coisa vai ganhando encorpa, aí eu começo a discutir, começo a perceber a turma, começo a ver para onde vai a discussão, e aí a gente ganha corpo nisso. É muito assim, cada semestre é um. Aqui eu tenho umas 2 turmas que já foram minhas aqui dentro. Cada semestre foi diferente do outro. Por quê? Por causa da participação dos alunos. Porque aí a realidade vem para a sala de aula. Eu me lembro do meu amigo aqui, um dos 2, que me perguntou um dia, dentro de sala de aula, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né? Se eu acreditava que era possível ter um golpe. Lembra? Foi você. Um golpe. Naquele momento eu falei com ele, golpe militar, não. E continuo dizendo, militar, não. Mas não posso me aventurar 1 ano e meio depois a te dizer, diante do cenário que a gente tem agora, o que vai acontecer. Existem golpes das mais variadas formas contra o aparato institucional. Naquele momento eu te respondia, nós estávamos falando sobre ditadura militar, sobre aquele exemplo. Te respondo agora, você me fez essa pergunta de novo, pelo Facebook, inclusive eu não respondi. Mas eu fiquei com ela na cabeça, eu falei, não, essa conversa tem que ser pessoal. Não vai ser por algumas linhas, não. Mas muito isso. Eu tenho tudo dentro de uma sala de aula. Eu tenho uma pessoa extremamente já politizada, no melhor sentido da palavra. É uma pessoa que se engaja, que conhece o mundo, a sua realidade, interage com essa realidade, tenta interferir nessa realidade. Isso para mim é ser político. E eu, como aristotélica que sou, eu sou um zoopolitikos, eu sou um animal político. E disso eu não abro mão. Muito bem, mais uma pergunta da plateia, por favor. Você se identifique. Ana Tereza, eu sou do último período de jornalismo, é professor velho. Eu sou professora do Estado, sou professora de artes. Lá na escola onde eu estou dando aula agora, a gente montou um projeto sobre a redução da maioridade penal. O objetivo era induzir os alunos a discutirem sobre isso e tomarem uma posição. É um projeto que envolve várias disciplinas. E como eu sou designada, eu entrei um pouquinho mais tarde. E eu cheguei, já estava acontecendo. Então, assim, quando eu entrei dentro da sala, os meninos não sabiam se o projeto que foi votado sobre a redução da maioridade penal, se ele já estava em vigor, se a aprovação já estava em vigor ou não. Então, assim, nenhum professor, nem de filosofia, nem de sociologia, nem de português, nem de história, explicou para os meninos como é que é a tramitação de um projeto de lei, se já estava em vigor ou não. Eu, como professora de artes, me senti na obrigação, por ser professora, de explicar para os meninos para eles saberem por onde começar. Você acha que precisa ter uma preparação dos professores do ensino médio? E em que aspecto isso é interessante para o Estado, enquanto figura pública, que depende dos votos alienados das pessoas? Uma pergunta muito marxista, né? Bom, complicado porque, como a professora bem disse, no Estado, na rede de ensino público, isso parte muito do professor. Isso não é uma questão sistematizada, organizada. Isso parte muito do professor. Sobre a questão do interesse do Estado em relação a manter o que acontece e a dificuldade que os professores têm de mostrar a tramitação, mas eu falo o seguinte, olha, eu sou formado em História, mas por muitos anos eu fui secretário de esportes de uma prefeitura. E o que eu aprendi dentro de uma prefeitura, eu não aprendi dentro de uma faculdade. A questão de como que funciona a emenda parlamentar, como que funciona a questão de captar recurso, como que funciona a questão de orçamento, como que funciona as questões legais.
Então, muitas das vezes, eu tinha uma opinião de senso comum em relação à política. E eu não tive essa oportunidade de aprender isso dentro de um curso de História na faculdade. Então, eu costumo dizer que eu tenho essa felicidade de hoje dar aula para os meninos, às vezes sabendo a queixa da população e às vezes sabendo também as dificuldades do governo. Quando mais novo, eu tinha uma opinião muito contra o Estado, muito assim, uma tese muito marxista em relação a essa questão de Estado, exploração, luta de classe, por aí vai. Continuo tendo pouco ainda, mas hoje também eu tento buscar esse equilíbrio. Por exemplo, vamos pegar ali a cidade lá do nosso camarada aqui, Diogo Fabrinho, Igarapé. Então, o que acontece? Igarapé é uma cidade que não tem indústrias. Tem duas, né? Então a arrecadação ela é muito baixa. Ela praticamente depende daquilo que nós chamamos de FRM, que é o Fundo de Repasse para os Municípios, que o governo federal repassa de acordo com o tamanho da população. Então o censo ele ajuda muito, porque até 30 mil habitantes é X recursos, de 30 a 40 mil é X recursos, por aí vai. Esse fundo de repasse para os municípios, ele não é uma constante. Ele não é sempre um valor fixo. Tem meses que vão vir para mais, tem meses que vão vir para menos. O problema é que, com essa questão dessa crise, o governo federal está arrecadando menos e está repassando menos. Então, quando se repassa menos para o município, que é muito dependente desse tipo de recurso para se manter, tem algumas legislações locais. Por exemplo, um prefeito ele só pode gastar, dentro daquilo que ele arrecada, 54% com folha de pagamento. Se ele gastar 54,01%, ele sofre processo de improbidade administrativa, e sofre mesmo. Então, quando a arrecadação diminui, então ele não tem como manter, às vezes, o gasto com 54% com folha de pagamento. Então ele tem que cortar. Só que às vezes, por exemplo, se repassa 1 milhão, às vezes ele vai ter, no outro mês vai ter 800 mil reais. Só que o médico, o professor, ele não vai querer que reduza o salário dele em 20%. Muito pelo contrário, ele vai fazer greve e vai querer que aumente o salário dele. Às vezes no município não tem condição de pagar um salário alto para um médico, devido à arrecadação. Aí o camarada chega, o médico chega e fala assim: prefeito, tô indo embora porque eu arrumei uma coisa melhor. Aí você vai lá no outro dia no posto de saúde, não vai achar um médico de um dia para o outro. Porque não é todo médico que está disposto a ganhar 3 mil reais, 4 mil reais numa cidade pequena. Só que aí é mais interessante a gente chegar lá e falar assim: esse prefeito não vale nada, tá roubando e por aí vai. Às vezes até tá. Não vou colocar minha mão no fogo. Mas eu tô querendo dizer que eu vejo ainda assim, é muito complicado dentro da cultura brasileira buscar essa opinião de equilíbrio. É sempre uma questão seguinte: o Estado, eu sou inimigo do Estado, ou o Estado é corrupto e por aí vai. Então, acho que a grande dificuldade da política, de forma geral, é essa questão cultural de se buscar o equilíbrio das questões. E muitas das vezes também numa cidade assim, estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser em outras, aí tem um grupo da oposição que quer aproveitar da situação para poder fazer política, para desmoralizar quem está no poder, para chegar ao poder. E muitas das vezes vem a boataria, vem as redes sociais, e nesse lado negativo, que as redes sociais também têm seu lado positivo, mas nesse lado negativo começa a boataria, as discussões e por aí vai. E muitas das vezes as pessoas discutem política não interessado na melhoria para o município. Mas olha, se eu discutir para essa questão, se o prefeito tal ganhar, eu vou ter meu cargo na prefeitura. Se perder, eu não vou ter. Então, muitas das vezes, o posicionamento político fica muito amarrado a uma questão pessoal. Então é complicado você levar essa questão da política, porque você depende também de uma questão ética, uma questão cultural, uma questão de bom senso e por aí vai. E com toda essa análise, às vezes, que eu faço em relação às pessoas no meio político, eu ainda sou muito otimista. Às vezes tem dias que eu fico triste, mas eu sou muito otimista, porque eu ainda vejo uma luz lá no fim do túnel ainda, que esses processos que estão acontecendo, ele está amadurecendo.
Às vezes a gente pode achar, nossa, que retrocesso essa questão de impeachment e por aí vai. Mas essa discussão, essas questões todas, eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu estou vendo ainda uma intensidade de discussão que até então não se via e que mesmo muita gente falando besteira, pelo menos está falando besteira. E a gente está tendo a oportunidade de discutir essa besteira em sala de aula. Próxima pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Tawane, eu também sou de jornalismo. E eu ia fazer pergunta para você, só que aí eu vou mudar de ideia porque você está respondendo. Pode ser pro Evaldo, né? Até que ponto falar de política em sala de aula contribui para uma melhor formação e preparação do eleitor? Eu estava pensando aqui que eu trabalhei com cobertura da área política muitos anos, né, no jornalismo diário, né, impresso. Trabalhei em alguns jornais aí até grandes e tal. E uma consciência muito grande que eu tinha, assim, enquanto eu fazia esse trabalho, assim, desde das matérias que a gente chama de varejo, né, aquelas matérias do dia a dia, eu até falo em sala de aula que as matérias o governador fulano de tal disse ontem que tudo começa igual e tal. Desde essas matérias até questões matérias especiais, mais alentadas e tal. E um dia eu cheguei a essa sacada, me deu esse lampejo. Assim, eu falei assim, gente, na verdade eu não escrevo isso pro leitor, aquele leitor que todo jornalista imagina na cabeça, né? Que é aquela pessoa com determinadas características, né? O perfil X, Y e tal. Eu escrevo, na verdade, para os próprios políticos, porque a cobertura política na grande imprensa, ela tem muito esse componente, sabe, dela ser feita não para o cidadão comum, para o eleitor, para ele poder estar bem informado e se armar lá com seu voto e mudar o país. Não, ela tem muito aquela característica de servir de munição para uma contenda que está acontecendo e que às vezes o eleitor nem desconfia. Então a informação política pela mídia, ela tem muito esse objetivo. E eu acho que o papel que a gente deve desempenhar nas salas de aula, aí seja no ensino fundamental, médio, ensino superior e tal, acho que o professor, eu não sei, eu vejo o professor como um ser assim diferenciado, sabe? A pergunta da Ana Tereza, eu acho que os professores tinham que saber sim como é que tramita um processo no legislativo, né? Saber o que é a Constituição, entender todo o ordenamento jurídico do país, porque é disso que eles estão falando também o tempo inteiro e tal. Então eu acho que essa questão da discussão política em sala de aula, ela passa muito por isso mesmo, da gente dar a real, sabe? Não é nem a gente só falar dos gregos, eu acho que é importantíssimo você entender, né, tudo, essa construção, o que é a política na vida das pessoas e tal. Mas a gente dá a real do que está acontecendo. Por que o Aécio deu tal declaração, né? Por que o ministro lá X da Dilma foi no Jornal da Globo e falou tal coisa, estava mandando um recado pro próprio governo e tal. A gente tem que traduzir isso para as pessoas em sala de aula, entendeu? Porque esse jogo, essa coxia do grande teatro que é a política, é que vai de fato interferir no posicionamento das pessoas diante das coisas que estão acontecendo. Então eu acho que é isso, sabe? A gente tem esse papel sim, de ajudar as pessoas, ajudar o aluno a compreender, a destrinchar, a entender melhor a realidade. E não simplesmente ficar se pautando no que sai na mídia sobre X, Y ou Z. Então, antes das considerações finais, vamos para mais uma pergunta. Um rapaz de óculos ali, que levantou a mão várias vezes. Por favor, o senhor se identifique para quem você vai fazer a pergunta. Isaías, quarto período. Professora Nelma, a política é tão velha quanto a escritura do Jardim do Éden. Contudo, aqui agora, hoje mesmo no Brasil, torna-se uma coisa muito nova a fabricação de traição premiada. Essa fabricação de traição premiada está impermeada em todos os lugares, inclusive nas repartições públicas. Dizem ao povo que não se fala de política. Temos 32 partidos e dentre esses 32 só um
agora é um partido desgraçado diante da classe dominante. Então essa fábrica, ninguém está percebendo que já é uma fabricação de material para a próxima política. A gente está percebendo isso aí. Está no meio também do judiciário, inclusive feita pelos 3 poderes de Estado. Eu pergunto a seguinte coisa: a senhora, como professora, grande observadora, e sabe que a profissão do jornalista é perguntar, quando um aluno, o senhor lhe faz uma pergunta dentro de um questionamento em sala de aula, a senhora já está percebendo em qual político ele votou ou em qual político ele já está preparado para votar? Pois é, isso. Bola de cristal não tenho, não. Ainda mais quando se trata de política partidária. Que nesse país as pessoas devem trocar mais de partido, de orientação, entre aspas, política, do que de roupa. Não existe, eu disse isso em sala e a gente vai falar de novo, uma das maiores dificuldades da nossa jovem democracia liberal é exatamente a não existência de partidos, tal como, né, seria o modelo. E isso muito em função, repito, da nossa longa trajetória política nesse país. Então, assim, é muito difícil responder isso que você está me perguntando. Agora, é mais fácil quando as questões são mais gerais. Quando o aluno me faz uma pergunta, que na verdade, eu sempre penso o seguinte: pergunta é metade de uma resposta. Quando você coloca a pergunta, você já tem uma conjectura ali. Então eu presto atenção no como você me faz a pergunta, para eu talvez saber para onde você quer que eu responda. É diferente. E aí talvez eu saiba onde que você está querendo me levar. Porque a verdade é essa. O discurso, a comunicação intersubjetiva, que é isso que a gente faz em sala de aula, que é isso que a gente faz enquanto ser social, que é comunicar-se com outros de variadas formas. Nós estamos numa faculdade de comunicação, a gente tem que saber isso mais que as outras pessoas. E é isso, a comunicação humana trata-se disso. Que é esse embate, essa conversa que nem sempre vai ser harmonioso, na maioria das vezes pode ser conflituoso, e eu acho que isso é a própria instância do humano, é o do conflito. Não o da guerra, eu estou falando do conflito, é diferente. É o tentar convencer o outro de alguma coisa. Então, quando um aluno me faz uma pergunta, eu tento entender o que ele está querendo, onde que foi que ele colocou essa pergunta. E aí sim, dá para tentar responder com o conhecimento que eu estiver tentando passar para ele, porque uma coisa que me incomoda profundamente em relação, todas as vezes se discute política, e eu tento marcar terreno, política é conhecimento. Tem conhecimento sobre medicina, conhecimento sobre economia, conhecimento sobre política também. E o grande problema das pessoas é que política só é entendida numa das pequenas instâncias dela, que é a política partidária, que nem sempre existiu. Isso é muito novo na história. Mas aqui, quando se fala em política, a professora Nelma está querendo fazer a cabeça da gente. Primeiro, que você é tão tolo que eu vou fazer sua cabeça. Primeira coisa. Nós não aprendemos em teoria da comunicação que aquele papo de que alienar, massificar, pelo menos, né, uma parte da teoria da comunicação relacional, que eu espero que seja, né, a que tenha ficado, a que faz a cabeça de vocês, com bons comunicólogos que vocês serão, seja isso, de que o outro tem uma bagagem e ele reage ao que eu apresento para ele. Então, eu acho muito estranho, assim, virar e falar, a professora Nelma está fazendo, ou qualquer outro professor, né, porque nós estamos em pauta agora, né, vão nos criminalizar daqui a pouco, se passar a tal PL, que eu estou rindo, mas isso é sério, é um momento sério, gente. É muito sério essa questão. Eu posso ser criminalizada porque alguém acha que eu estou fazendo política partidária dentro de sala. E para vocês, eu nem partido tenho. Se é que vocês estão interessados em saber isso. Então, primeiro,
A minha discussão sobre política é uma discussão que vai muito além de política partidária. Política partidária é só apenas um momento recorrente. E, Evaldo, eu não trato só dos gregos, não, tá? Eu sou apaixonada por eles, mas eu não trato só dos gregos. Então tá bom. Pra você ver como é que a gente entende as coisas, tá? Por quê? Porque é uma discussão acerca do poder. E todos nós estamos envolvidos numa discussão acerca do poder. O poder existe em qualquer instância da nossa vida, na sua casa, na relação afetiva, na relação com o professor, na relação com o Estado, com o governo, sabe-se lá Deus com o quê. Então, assim, é conflituoso? Lógico que é. A comunicação é conflituosa, porque eu entendo uma coisa, aqui agora. Eu interpelei ele, por quê? Porque eu entendi que ele tinha dito que eu só vivo lá atrás falando dos gregos. Quem dera. Quem dera que eu pudesse fazer só isso. Eu ia gostar muito. Muito mesmo. Mas não é isso. A comunicação, gente, eu sempre repito isso, é o único instrumento humano que nós temos para chegar ao outro. E ele é falho. Bom, professora Nelma, como você acabou de responder a última pergunta, vamos começar agora com as colocações finais. Professor Evaldo, você tem 1 minuto para deixar aqui suas observações finais sobre o nosso programa. Aí, na sequência, o professor Perme deixa dele e a professora Nelma volta para encerrar, então, deixando as suas colocações finais. Não, só esclarecendo, eu não quis dizer de forma alguma isso. Foi só a maneira que eu encontrei, por meio do discurso, né, que é o que a gente faz o tempo inteiro, de colocar as duas instâncias da política, né? Tem essa que você citou muito bem, que você trabalha, de que política é tudo, de que o homem é um ser político, etc, etc. Foi isso que eu quis dizer. E tem essa coisa da política que você está chamando de partidária, que é essa que sai nos cadernos de política do jornal. Eu só quis fazer essa distinção aí entre as duas coisas. Mas enfim, bom, eu acho importantíssimo, né? Super relevante esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Vocês tiveram uma ideia para parabenizar aí os organizadores desse talk show, porque acho que foi muito enriquecedor para todo mundo. Para mim foi bastante, porque eu não tenho a experiência do ensino médio, por exemplo. O professor aqui trouxe muita coisa interessante para a gente. E basicamente é isso. Eu acho que vão continuar discutindo política, sim, né, dentro de sala de aula, por mais que tenha algum parlamentar querendo criminalizar a gente e tudo. Mas também vamos continuar nessa linha de buscar sempre o equilíbrio, né? Buscar não tentar influenciar, até porque a posição de professor, né? A gente está sempre... isso é simbólico, né? O professor tem chamam ele de mestre, etc. Então a gente tem, teoricamente, essa ascendência sobre os alunos. Então ficaria fácil para a gente emitir uma opinião e, por alguma ferramenta, seja ela a coerção, né? Na prova, seja ela pela própria oratória, o conhecimento, né? A questão do convencimento, fazer com que os alunos saiam da turma, da sala, pensando igual a gente. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de procurar esse equilíbrio permanentemente, dando as várias visões, os vários lados sobre as questões, porque todas as questões, sobretudo no mundo da política, a gente pode dizer aí, falando de novo dos gregos, são poliédricas, né? Elas têm um monte de lados, nunca tem 2 lados só. Então acho que cabe ao professor mostrar todos esses lados das questões. Muito obrigado, muito obrigado. Professor Perme, as suas considerações finais? Eu vou fazer as considerações em cima de uma coisa que eu deixei um pouco no ar, sobre a questão do porquê do otimismo. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava dando aula, aí tinha um aluno ali chamado Maurício, penúltima carteira, à tarde, 6º ano, e aí eu começando a falar sobre o período neolítico, aquela questão toda e tal, e o Maurício começou a ficar aí eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que esse Maurício? Eu falei, Maurício, para com isso. Aí ele parava, aí eu olhava, continuava dando a minha aula, de repente ele eu falei, não, mano, para com isso, não vou tirar de sala.
Ele parava. Aí eu fui explicar a matéria de novo e ele... Eu falei, não, Maurício, dá licença da sala. Vai lá pra tia lá, supervisora, vai conversar com ela pra você refletir sobre isso aí. Passou 3 minutos, bate a porta. Maurício tá lá na porta de sala. Falei, o que foi, Maurício? A tia pediu pra eu voltar. Falei, então tá, senta lá. Aí na hora que eu fui explicar a matéria de novo, Maurício tá lá. Aí eu contei até 3, cheguei até perto dele e falei assim, Maurício, seu carro tá ligado desde quando eu entrei aqui na sala. Vai acabar a gasolina e você vai ficar com o carro no meio da rua. Estaciona esse carro, dá a chave aqui pro professor. Ele olhou pra mim e ficou... Aí eu falei assim, vai acabar a gasolina. Ele... Falei, entrega a chave. Aí ele pensou 2 vezes, foi lá e me entregou a chave. E parou. Falei assim, gente, esse Maurício é muito... Parou. Eu fiquei tão animado com aquilo que eu falei assim, a tinta do pincel tava acabando. Eu falei, Maurício, vai lá na coordenação, troca o pincel pra mim. Dei a chave do carro, ele pegou e foi embora. E o resultado que eu tive disso é a questão seguinte, é do encontro. Enquanto eu não estabeleci um encontro com o Maurício, eu não consegui entender o mundo dele e ele também não conseguiu entender o meu. Então, a gente, enquanto professor ou enquanto comunicador, quando a gente tende a estabelecer o encontro com o outro, a fim de posicionar várias vertentes políticas e você chega até o outro, e como a ciência, eu nunca vi ela promove o conflito, ela não promove a guerra. Então, quando você chega no outro e traz essas vertentes, e seja qual o caminho que for, vai ser um caminho sadio para uma construção dialética, para um caminho melhor da sociedade, ela é válida, né? Então, enquanto professor, independente do seu posicionamento, se você tem esse encontro com o seu aluno e estabelece um caminho que ele vai contribuir na construção de um todo, aí eu vejo que vale a pena ser comunicador, ser professor e fazer parte de um mundo aí que eu vejo com otimismo, apesar de um caos aí em determinados momentos, mas é um mundo muito legal de lidar e uma profissão muito bacana de se ter. Muito obrigado, professor. E agora, professora Nelma, suas considerações. Eu hoje acordei com uma frase na cabeça, que é: não há geração espontânea de cultura. Não há geração espontânea de cultura. Tudo que nos permeia, tudo que está do nosso lado é construção humana. Nós construímos tudo. Isso é muito importante e é muita responsabilidade. Não dá para dizer que não foi nós, que não foi a gente, que não foi nosso tempo, que a gente não foi culpado disso. Ninguém está isento de tudo que acontece nesse mundo hoje, agora. Não tem jeito mais. Se algum dia houve jeito da gente estar isento diante das realidades, das situações, hoje não mais. Nós estamos, vamos lá, né, McLuhan, vivendo numa aldeia global mesmo. Mais do que nunca. E lembrando, né, pela primeira vez na história, nós somos capazes, com um suporte, um dispositivo na nossa mão chamado internet, de sermos ao mesmo tempo produtores e receptores de conhecimento. Isso é muito importante. Não se esqueçam disso, vocês que são jornalistas. Do outro lado existirá alguém que também pensa, que também tem o que dizer, que também compete com você em vários sentidos e na produção de comunicação, de conhecimento, de vida. Eu espero que só a gente consiga, e eu acho fundamental a discussão sobre política em sala de aula, embora particularmente isso seja muito dolorido para mim, muito, porque isso é existencial. Muito obrigado, professora Nelma. Então nós vamos ficando por aqui com o Debate em Sala. Com uma produção de Felipe Chagas, Bárbara Godinho e Ana Paula Araújo, edição e pós-produção Alex Bessas e Alexandre Rodrigues. Nossos repórteres foram Rafael Lipovetsky, Larissa Troian, Lara Cecília, Franciele Carvalho, Edivaldo Cervantes, Brian Moreira, Léo Chiabi, Luana Paula, Vitor Barbosa, Daniele Rebelo,
Tawane Ferreira, Angelita, Samantha Pascaldas, Suelen Cristine, Luna Pontoni e Aline Andrade. Produção de áudio Diogo Fabrim, apresentação Diogo Fabrim e Priscila Campos. Essa disciplina é lecionada pela professora Cândida Lemos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.